Esse é um vídeo bem assim, estranho de pensar em gravar. Na verdade é um conteúdo que eu nunca pensei em fazer um registro dele antes. Eu achei ele até meio perigoso. É perigoso porque assim, a gente já viu tanta coisa acontecer. Mas é a primeira vez que nesse tempo todo veio à mente a sensação de que isso tem alguma chance de poder se concretizar. Seria a ideia de como é que a gente teria a nossa vida pós-pandemia, né? Passada essa tragédia aí, o que seria pertinente? Como é que seria isso? O que a gente imagina sobre isso? É um exercício puro e simples, total de imaginação. Aliás, a motivação desse vídeo, inclusive, vem de diálogos nesse sentido, com amigos, pessoas próximas, porque, enfim, estamos vivos, né? E a gente vem esse tempo todo mantendo meio que um padrão de vida, vamos dizer assim, alternativo, com algumas flexibilidades, algumas limitações, um retorno a uma pseudo-normalidade. Bom, ninguém tem essa ideia estruturada, pré-estabelecida, pré-concebida, mas o que a gente poderia imaginar seria uma situação onde o espalhamento da partícula viral teria sido de tal monta, de tal magnitude e de tal dispersão, e o grau de imunização vacinal de tamanho, que as questões ligadas a isolamento e essas medidas protetivas, elas não caberiam mais na nossa realidade. Elas não teriam mais justificativa para serem mantidas, simplesmente porque a gente teria uma generalização, uma banalização da presença da partícula viral e uma generalização da nossa resposta imunológica. Outro sim, a gente deveria continuar fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo sempre, antes. A gente não deveria ter esperado a doença para aprender a fazer. Sempre se orientou as pessoas a serem higiênicas, lavarem as mãos, não ficarem metendo as mãos sujas nas suas mucosas, não por causa do vírus A, B, C ou D, mas por tudo que nos rodeia, enfim. Ser higiênico é algo que sempre nos foi ensinado e que pouco praticado, que deveria então ser colocado em prática. Ponto. Outro ponto que a gente visualiza é uma ideia de que as pessoas teriam, a partir desse processo todo, ter uma modificação de mentalidade em relação à própria saúde, em relação ao entendimento da saúde coletiva, a necessidade de cuidados coletivos de saúde, a necessidade de cuidados preventivos de saúde. A gente visualizaria uma modificação da postura da população em relação, e dos governantes também, em relação a cuidado de saúde como um todo. A humanidade mostrou aí a sua vulnerabilidade e mostrou também o quanto os déficits com cuidado de saúde impactam economicamente. Então, assim, a gente vê uma humanidade fixada, obcecada nas questões de natureza econômica e com o resto da percepção obliterada. E aí vem um ponto em que a questão sanitária, a questão de saúde, destroçou as estruturas econômicas. Então não é nem uma questão de modificação de foco, não é nem tirar o foco da questão econômica, é observar que essa questão econômica ela está interconectada a uma série de outras questões, inclusive a questão sanitária, e que para manter as questões econômicas funcionantes, é preciso cuidar das questões sanitárias.
Isso só não foi verdade, né, igual a gente viu para os 10 maiores bilionários, cujas fortunas aumentaram na pandemia, mas a gente está falando de situações de plena exceção, de coisas que merecem, inclusive, umas reflexões aí até mais profundas, até por parte até dessas próprias pessoas, eu acho. Mas isso é problema deles, né? Só que eu acho que você vai ter que repensar isso como raça, como estratégia de sobrevivência. Outro ponto é que eu acredito que os nossos cenários, em termos de doenças crônicas, em termos de eventos, eles devem sofrer alguma modificação, porque a gente tem observado muitas alterações a longo prazo associadas à doença Covid-19 e muitas coisas de diversas naturezas que se modificaram. Não ficou, pelo menos para mim, a ideia de uma doença com começo, meio e fim, mas algo que deixou e está deixando uma série de modificações orgânicas que vem se perpetuando em várias pessoas. A gente vai fazer até alguns vídeos posteriores falando a respeito disso. Então as curvas epidemiológicas de algumas doenças provavelmente elas vão ser modificadas, e além dessas curvas epidemiológicas serem modificadas, a forma dos médicos enxergarem e atenderem seus pacientes vai ter que se modificar, porque vai ter que se fazer uma associação com esse momento que a gente passou. E a gente vai precisar também de modificar, no caso dos médicos, a atenção com os pacientes a posteriori, porque é praticamente certa a preservação da circulação do SARS-CoV-2 entre nós, não sendo determinante de doença catastrófica aguda naquela frequência que a gente viu, mas permeando a nossa existência e com a possibilidade ocasional de gerar algumas alterações que a gente não tem condições de prever e que não vão ser coisas assim com características que vão justificar você não apertar as mãos das pessoas, você não dar um abraço, você não dar um beijo, não vai dar. Igual, por exemplo, quando chega o primeiro paciente com Covid-19 na região, parecia que tinha chegado um ET, algum ser vindo de outro planeta. Eu me lembro que alguém chegou e falou, vamos estudar, tal. Calma, para quê? Vai ter, daqui a pouco vai estar 300 pessoas com a mesma doença. A única coisa é que a pessoa foi a primeira identificada, só isso. Dito e feito. Só a questão de ser a primeira pessoa identificada, depois virou a total e absoluta banalidade. Então eu lembro de que no começo havia aquela coisa assim de parecer colocar um escafandro de mergulhador para interagir com o paciente. Depois, sabe, todo mundo covidado, aspas, dentro de uma família. Tinha alguém com Covid dentro de um prédio de apartamento, as pessoas queriam linchar a pessoa, queriam apedrejar a pessoa, que ela estava com Covid naquele bloco de apartamento. Olha só a pobreza humana expressa naquele momento, a pequenez, a mediocridade. Olha a tosquice, tosqueira, sei lá como é que fala isso, pobreza. Daqui a pouco naquele prédio lá estava todo mundo com Covid, porque ia ficar, e todo mundo ficou. Naquele começo parecia um negócio assim e tal. Enfim, esse momento ele vai trazer uma normalização, a gente acredita, das relações interpessoais, uma normalização das atividades, uma normalização do nosso fluxo de vida, mas vai carregar o ranço dessa história trágica que a gente vivenciou, vai carregar a dor dessas perdas em várias famílias, vai carregar o trauma emocional que a gente vai levar enquanto a gente estiver vivo nesse mundo,
vai carregar o aprendizado para quem usar isso como aprendizado, porque nós seres humanos somos muito peculiares. Primeiro porque cada um é cada um. Então você vê pessoas fazendo bom uso, por assim dizer, do sofrimento, fazendo bom uso da privação, fazendo bom uso de ter passado por certas situações, aprendendo, crescendo, se tornando uma pessoa melhor. E ao contrário, você vê pessoas conseguindo se tornar piores, mais fechados em si, mais fechados na sua mediocridade, mais fechados nas suas formas limitadas de ver a sua própria existência. Isso varia tremendamente de uma pessoa para outra. Então, passado isso tudo, a gente vai ter pessoas que vão sair pessoas melhores, seres humanos melhores, e pessoas que vão sair seres humanos piores. Tenho certeza absoluta disso. A saúde humana, eu acredito que nunca vai voltar a ser exatamente a mesma, porque essa doença ela não é uma gripezinha, ela não é só uma doença infecciosa respiratória que começa e termina. A medicina vai ser uma medicina diferente, mais trabalhosa, mais onerosa para o profissional e para as pessoas. E a vida vai seguir em frente. E a gente vai continuar aí como espécie no planeta Terra, podendo sempre fazer desse mundo um lugar melhor ou um lugar pior, podendo aprender, podendo piorar, podendo ficar do mesmo jeito, podendo o que a gente sempre pôde. E como espécie, a gente sempre pensa em sobreviver, perpetuar, dominar, e assim vamos em frente. Eu fico querendo não quebrar a cara, né, não dar com os burros na água, e querendo acreditar que esse semestre aí de 2022 seja o último período nessa pressão, nesse mundo meio de pesadelo, né, a hora do pesadelo aí, e que seja o último período dentro desse nível alto de tensão praticamente constante. Eu fico torcendo para que eu esteja certo nas minhas presunções e, bom, se tiver errado, paciência, né? Vai ser mais um erro dentro de tantos que foram cometidos nas previsões e perspectivas dentro dessa pandemia. Tomara que não.